Ai, não. Olá a todos e a todas! Hoje eu estarei apresentando um trabalho que foi enviado para a 12ª Jornada Científica e Tecnológica do IF de Minas, e esse meu trabalho está intitulado como Colômbia, relato de experiência acadêmica durante a pandemia. As palavras-chave que foram utilizadas foram exterior, adaptação e vivência. Bom, então me apresentando, eu me chamo Celeste Cássia Pereira de Carvalho, eu sou discente e estagiária do IF de Minas, do campus de Muzambinho, e nesse trabalho eu tive como auxílio, como orientador, o professor Marco Aurélio de Aguiar Silva, ele também é docente do IF de Minas, aqui do campus de Muzambinho. Bom, então entrando nesse primeiro tópico, a gente entende que nós sempre devemos estar nos adequando tanto às exigências quanto às evoluções do mercado de trabalho, do cenário, principalmente no cenário atual. Então, a experiência internacional, ela acaba se tornando um grande diferencial, porque ela se trata de uma troca mútua entre diferentes culturas e, claro, essa experiência internacional ela está agregando muitas das vezes um novo idioma, então isso é muito importante no nosso currículo. Os intercâmbios acadêmicos internacionais, eles acabam preparando os estudantes para um futuro profissional, então isso acaba se tornando muito importante. Então, E claro, além de todo esse aprendizado que você vivencia durante o intercâmbio, ele também trabalha com a questão dos valores, trabalha o autoconhecimento e valores como respeito, liberdade, empatia, autonomia, sabedoria, etc. Então, o que esse trabalho, ele é diferente dos outros relatos e experiências já apresentados por aí? Bom, no início de 2020 houve uma grande preocupação sobre uma doença que ela se espalhou rapidamente por inúmeros países, que foi o novo coronavírus, o Covid-19. Então, assim, segundo o autor que eu trouxe aqui, o Schmidt e colaboradores de 2020, ele diz que a pandemia causada por esse vírus, ela é a maior exigência de saúde pública que a comunidade internacional enfrenta assim em décadas. Então acaba que, além de mudanças significativas na economia de países, o medo de um vírus possivelmente fatal, ele acaba que afetando significativamente o bem-estar psicológico das pessoas. Então, assim, nesse trabalho eu pretendo apresentar, teve como objetivo relatar essa experiência de intercâmbio estudantil na Colômbia, que foi realizado durante esse período de pandemia. Bom, o intercâmbio ele foi viabilizado por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IF de Minas, e a Universidade de Cundinamarca, a UDEC, na Colômbia. Bom, ele estava previsto para o primeiro semestre do ano de 2020 entre as duas instituições, porém, com a pandemia foi realizado um mês de modo presencial e o restante de ensino remoto. O subsídio financeiro, do programa aqui na qual eu participei, ele prevê um auxílio para o custeio das passagens aéreas e seguro-saúde. As questões voltadas com alimentação, com moradia, elas foram ofertadas pela Universidade de Destino. Bom, o curso ofertado pela universidade, então, foi de licenciatura em Educação Física, Recreação e Deporte, onde foram realizadas 3 disciplinas. Entre elas são Deportes de Aventura, Prática Pedagógica Profissional e Projeto Tempo Livre. Essas fotos foi uma saída que realizamos para o Páramo de Sumapaz. Bom, e além dessas 3 disciplinas, a gente também conseguiu ofertar curso de língua portuguesa para os estudantes da universidade, e além disso a gente também recebia aulas de espanhol de um professor lá da universidade. Aqui algumas das fotos podem mostrar que são os estudantes quando a gente estava tendo aula presencial, e o mais legal é que a gente tentava realmente inserir a cultura também do Brasil nessas aulas. Então a gente realizava aulas práticas, dinâmicas também, porque eram 3 horas no presencial, então acaba que muito pesado, então a gente utilizava várias dinâmicas e isso era muito legal.
Bom, e além disso, né, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que ele está intitulado como Valorização Motriz na Primeira Infância do município de Fusagasugá. E ela aporta de la recreação para diminuir o sedentarismo. Bom, esse projeto ele é um projeto muito interessante, teve como apoio da disciplina de projeto de tempo livre, porém a gente não conseguiu concluir, uma pena, mas a gente não conseguiu concluir por conta da pandemia, visto que a gente, nesse projeto a gente coletava dados através de um teste que realizávamos lá com as crianças, então depois que a gente entrou na pandemia a gente não conseguiu concluir, porém foi um projeto muito interessante, né, enquanto durou ali. Bom, e agora também vou falar um pouco, né, sobre como foi todo esse processo desde o início. O meu desejo de realizar o intercâmbio ele veio desde 2018, onde eu participei de algumas palestras, de alguns egressos do curso, onde eles falavam sobre essa grande oportunidade de participar desse programa, né? Então, cerca de 2 anos depois de muito estudo, de muita dedicação, eu finalmente tive um parecer positivo do edital número 160/2019 e foi onde que eu fui aceita, né? Então, adentrar nesse novo contexto acabou que gerando muita expectativa. Então, eu criei muitas expectativas com o intercâmbio. E, de certa forma, foi uma experiência muito interessante, claro, enriquecedora e, de certa forma, muito aconchegante. Ainda mais quando se trata, né, da recepção que eu tive. Eu cheguei no dia 2 de fevereiro no país, na Colômbia, né? E a gente teve uma grande recepção, tanto pelo coordenador quanto pela equipe que eles tinham de programa internacional lá da universidade. Então, assim, foi muito bom essa recepção que a gente teve no início. Então, antes, né, uma semana antes de conhecer a cidade onde eu iria habitar durante alguns meses, nos foi apresentado alguns lugares turísticos da cidade de Bogotá, sendo um deles, como mostra a foto, foi o Monte Serrate. E outros pontos da cidade também. A gente realizou também um passeio de bicicleta pela capital, o que é muito famoso por lá, né? Então, assim, quando eu penso nesse quesito, o período de integração, ele foi muito importante também na aprendizagem de uma nova língua, porque como a gente estava vivenciando aquela semana de integração, a gente também estava com outros intercambistas. Então, na mesma semana, o meu idioma ele já estava bem melhor, bem mais desenvolvido, visto que eu fui para lá sem saber nada, sabe? Então, esse período de integração foi muito importante. Bom, e eu também acho muito importante, além da gente falar da questão acadêmica, da gente também falar dos contextos sociais e culturais vivenciados, né? Então, em relação a isso, eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, como Salto del Tequendama, que é numa cidade que se chama Soacha. Conheci Cibaté também, que é considerada a cidade dos morangos. Conheci alguns lugares, alguns parques em Bogotá. Conheci o Parque Natural de São Rafael, também com alguns amigos. Conheci também o Parque Natural Sumapaz, que foi o que eu conheci na disciplina de esporte e aventura, entre outros, além de conhecer também, claro, a cidade onde eu estava, que foi Fusagasugá. Além disso, eu pude experimentar alguns alimentos típicos da Colômbia e também do México. Eu experimentei um prato que se chama salvarrada e também experimentei o cholado, que são 2 alimentos que eles gostam muito lá. Também tive a oportunidade de experimentar plátanos com lecheira, que é um prato que já é do México, através de um intercambista. E, claro, né, criei laços de amizade com alunos tanto da universidade como outros intercambistas, tanto do Brasil como de diferentes países. Fiz amizade com intercambistas do México, da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos. Mas, afinal, né, qual que foi o diferencial em vivenciar essa oportunidade, né, tão esperada por muitos em tempos de pandemia de Covid-19, né? Bom, então, no dia 16 de março, o governo da Colômbia, ele decretou isolamento social e, assim, foi uma situação sem precedente, né, que
o que a gente esperava que seria uma experiência presencial, do nada acabou se tornando um aprendizado somente remoto, né? E então a gente teve cancelamento e suspensão das atividades, e assim, no princípio a gente pensou que seria uma coisa que iria durar pouco tempo, porém acabou que demorou muito mais do que a gente esperava, né? A universidade, a UDEC, ela reajustou em uma semana todo o seu plano de ensino, e ele acabou se tornando todo de ensino remoto, e a gente utilizou lá como principal ferramenta o Microsoft Teams. Então, no início estava bem tranquilo, porém depois, com o passar do tempo, acabou que se tornando algo muito cansativo. Então, a todo tempo a universidade, né, ela se preocupou em cuidar da questão psicológica de seus alunos. Inicialmente, todo esse processo estava bem tranquilo, porém, depois acabou que se tornando algo bem cansativo, monótono, estressante. Então, assim, a instituição, ela se atentou muito em cuidar da saúde mental dos seus estudantes, e acabou que promovendo assistência psicológica para os intercambistas. Vivenciar, né, esse período de pandemia no exterior, ele afeta significativamente, né, o estado emocional da gente, porque a gente está longe dos familiares, dos amigos, e assim, ainda mais, eu sofri por uma perda familiar durante esse período, então acabou que essa assistência psicológica foi muito importante, ainda mais também o apoio dos outros intercambistas foram muito importantes nesse todo esse processo. Bom, os sentimentos negativos, eles se tornam muito evidentes durante esse período, durante essa fase, então nos foi recomendado afastar de notícias sobre esse assunto para não piorar, né, a situação. Então, eu trouxe também uma citação de Brooks e colaboradores de 2020, que ele fala que o otimismo irrealista e emoções negativas podem ser desencadeadas como consequência, né, da influência midiática por razão da pandemia. Então, a gente tentou afastar ao máximo dessas notícias para não piorar a situação. Bom, e como foi esse retorno, né? Em meados de abril, eu já estava mais adaptada com o ensino remoto, porém eu encontrei a possibilidade de retorno adiantado ao Brasil, através de um voo humanitário de repatriação, né, que estava sendo organizado pela Embaixada Brasileira. E assim, foi a melhor decisão que eu pude tomar, porque assim que eu cheguei no Brasil, o voo na qual estava marcado para o mês de junho teria sido cancelado, então se eu não tivesse voltado no meados de abril, talvez eu não sei quando eu conseguiria voltar. Então, concluindo, né, eu não posso negar que mesmo com 2 meses e alguns dias de intercâmbio, no caso, eu estando lá na Colômbia, eu tive a honra de fazer grandes amigos, conhecer um país maravilhoso, né, no caso. Essa vivência lá me proporcionou um novo olhar sobre outras metodologias de ensino na educação física, além dessa oportunidade de participar de atividades na qual não tem na minha grade curricular aqui no Brasil, como, por exemplo, a classe de aventura que eu comentei. Mesmo com tudo isso, essa experiência, para mim, ela foi marcada como uma grande, né, construção de valores, uma construção de personalidade, um grande enriquecimento, né, cultural e acadêmico. Então, assim, com toda certeza, foi gratificante participar ter essa experiência na minha vida. E, assim, eu acho que é um sonho que eu jamais vou me arrepender, no caso de ter idealizado um dia, né. Bom, então essas são as referências utilizadas no trabalho. E agora, nos agradecimentos. Bom, então, primeiramente, né, agradeço a Deus por ter me dado forças durante todo esse período. Eu agradeço a toda a minha família, porque eles sempre estiveram em contato comigo, sempre me apoiaram, então sou muito grata por eles. A todos os meus amigos, tanto os amigos que eu já tenho aqui no Brasil, quanto os novos amigos, né, que eu consegui no intercâmbio. Gostaria de agradecer muito ao IF de Minas, principalmente assim do campus Muzambinho, porque os professores, eles são incríveis, assim, E eu gostaria também de agradecer a Universidade de Cundinamarca,
que foi a Universidade de Destino que me recebeu, né? Agradecer pela oportunidade. Agradecer também à Embaixada Brasileira, que realizou um voo humanitário de repatriação, que foi, por sinal, um belo voo. E, claro, também gostaria de agradecer a todos vocês que conseguiram acompanhar até aqui. Agradecer muito pela atenção e pela paciência. Um grande abraço virtual para todos.